Então, a gente fazia parte, como professores de Kundalini Yoga formados pelo KRI, de uma estrutura, né? Uma estrutura organizacional, uma estrutura política, que basicamente é assim que funciona. Existe uma instituição que chama SSSC, City Sahib Corporation, que é uma instituição com fins lucrativos que apoiam duas instituições, organizações sem fins lucrativos, que é o KRI, que certifica os professores, que oferece curso de formação, e a 3HO, que cuida de eventos, cuida do festival Novo México. E desde 2018 até mais ou menos, o KRI e também a 3HO vinham num movimento, né, progressista e de abertura para desidentificar ou ir criando outras identificações do Kundalini Yoga que não diretamente ou exclusivamente ao Yogi Bhajan, né? Isso refletia na maneira como os cursos de formação, outras propostas de formação pelo mundo vinham se configurando, vinham se mudando e dando mais autonomia, né, e mais, vamos dizer assim, liberdade para os professores formadores, né? E tanto é que em 2020, quando as alegações contra o Yogi Bhajan vieram, a, a, toda uma ala, vamos dizer assim, né, um grupo progressista ligados que estavam, né, nas direções das organizações resolveram contratar uma empresa para fazer a escuta das pessoas envolvidas nos abusos, né, do Yogi Bhajan e decidiram então publicar isso, né? Em agosto de 2020 isso veio para público, para todo mundo conhecer em detalhes, né, os tipos de abusos que foram cometidos ali ao longo de muitos anos. A minha experiência própria, pessoal, né, o que eu posso dizer é da minha experiência pessoal, e no meio, mais ou menos, de 2021, eu comecei a trabalhar na ICTA, que é a Associação Internacional de Professores, né, de Kundalini Yoga, que faz parte, institucionalmente, a A3HO, né? E lá tive uma oportunidade muito interessante, trabalhando com pessoas de vários países, é, de entender e conhecer como que estava sendo esse processo dolorido, né, difícil, custoso, de revisão, né, e de reconstrução dos ensinamentos, do Kundalini Yoga. E as pessoas realmente estavam num movimento muito interessante de repensar as estruturas de poder, repensar os papéis de autoridade e os papéis também no interior da própria academia de professores, né, que forma os professores, né, no KRI. Eu trabalhei, né, eu tinha como colega de trabalho uma pessoa que ela era a responsável pelas associações nacionais no mundo inteiro. Então, a gente tinha contato com mais de 40 associações nacionais, da China até Malásia, vários lugares. E a gente teve essa oportunidade de fazer reuniões de escuta, é, compreender, ouvir e refletir sobre as estruturas, né, organizacionais do Kundalini Yoga e como que as pessoas estavam, então, qual era o desejo das pessoas de se apropriarem dos ensinamentos, do Kundalini Yoga. O que acontece é que, final de 2023, uma onda, vamos dizer assim, conservadora começou a assumir, por uma série de razões que não cabe, uma série de processos que não dá para explicar aqui, assumiu as direções, da 3HO e depois do KRI. Uma onda conservadora, o que eu quero dizer com onda conservadora? É um grupo de pessoas que negam as alegações contra o Yogi Bhajan, que não acreditam nisso. E acham que sim, o Yogi Bhajan deve ser mantido no lugar onde ele sempre esteve, de mestre inabalável ou mestre puro, né? E isso gerou muito desconforto, muitas pessoas começaram a sair, eu mesmo saí no início de 2024, no início do ano passado, os meus colegas também que estavam em contato com essas associações nacionais, fazendo um papel, né, um trabalho muito interessante de discutir, rediscutir o Kundalini Yoga, também saíram. E aí também aí acabou que a direção do KRI, né, saiu em maio, se eu não me engano, de 2024, que era uma pessoa também que estava à frente dessas mudanças e apoiando as mudanças positivas em descentralizar ou desidentificar, né, de maneira exclusiva os ensinamentos do Kundalini Yoga à figura ou à personalidade do Yogi Bhajan, né?
E aí isso foi muito difícil para todos nós, e desde o ano passado, então, a gente vem refletindo, eu venho refletindo, tanto que tomei a decisão de não mais pertencer ao KRI por essa razão, né, de ter uma estrutura institucional e política que sustenta uma visão unilateral, ao meu ver, autoritária, né, ao meu ver, que não se abre para as diferenças, né, e que quer manter uma, uma forma de lidar com os ensinamentos do Kundalini Yoga, que é uma forma, né, não admite outras formas. E o pressuposto dessa visão conservadora é que os ensinamentos do Kundalini Yoga são puros, eles são intocáveis e vêm de uma fonte sagrada, né? E devem manter-se assim, né, até o fim dos tempos. Então, uma visão, eu diria, fundamentalista, né? Porque se uma visão admite que há um conhecimento que é puro, inabalável, intocável, não há como a gente conversar, não há como a gente divergir, não há como a gente discutir e encontrar frestas, encontrar outras perspectivas, né? O que há é uma adequação a um conhecimento, a uma verdade já dada, né? Isso já era, ano passado, isso já era, para mim, incabível, né? De todo o nosso processo que a gente viveu aqui em Belo Horizonte, nos arredores, né, com os professores, enfim, e o que acabou, né, então a gente acabou chegando ao ponto que estamos, né, nesse espírito de oferecer uma outra formação independente, né, que não é uma certificação, que não oferece uma certificação do KRI. Fazendo essa abertura aqui, né, Divan Brito, a gente está aqui para conversar então sobre a nossa relação com o Kundalini Yoga e como que isso, né, reverberou na gente. Acho que essa primeira fala minha foi mais uma contextualização, né? Acho que é importante uma contextualização do aspecto político e institucional, que eu acho que é muito necessário. Mas eu queria te ouvir, assim, e como é que foi sua experiência, né? Sobre o que aconteceu, né, com o Kundalini Yoga e o que mudou na sua relação com o Kundalini Yoga nesses últimos anos. Agradeço, Simrandita. Sua fala é muito importante e, e traz para a nossa realidade essa importância de um movimento de transformação que também não é só nosso, né? Ele está espalhado pelo mundo, né, através de diversos coletivos. Então, na minha experiência, que são já 5 anos, né, que se passaram aí após as alegações dos abusos de poder por parte do Yogi Bhajan, essas alegações abalaram, de fato, o Kundalini Yoga fortemente em todo o mundo e, e não foi diferente entre nós, né? Assim, professores que somos professores de outros professores, né? Ou seja, professores de uma academia. E na época, mesmo alarmado, assim, paralisado, perdido, eu, na minha experiência, eu me mantive na prática do Kundalini Yoga, pois era algo que me sustentava naquele momento, para que eu pudesse olhar o desmoronamento de tudo, daquela casa que caía, sem estar dentro dela, né? Então, estar ainda praticando Kundalini Yoga fazia um sentido muito grande para mim, pela minha experiência mesmo de vida com Kundalini Yoga, né? E por algum tempo eu pensava e refletia o que que de fato tinha desmoronado e abalado assim para mim, né? Se a prática do Kundalini Yoga ainda permanecia forte, potente, importante, assim, para mim e para muitos que eu via, assim, que utilizavam essa ferramenta na vida prática, né? Para lidar com os tempos e suas contradições. E hoje eu entendo que o que realmente caiu, assim, na minha perspectiva, perpassa dois principais elementos ligados à estrutura de poder que você citou dentro do Kundalini Yoga, né? E um modo de pensar muito específico, né, vindo do Yogi Bhajan, que formava como, como nos relacionamos, né, um com os outros e o Kundalini Yoga. Então, o primeiro elemento que eu refleti assim fortemente foi a sustentação de uma ideia de um modelo ideal de yoga, né? A seguir como um caminho, como com guias e discursos muito bem amarrados assim de um estilo de vida perfeito e a pureza dos ensinamentos que o sustentavam, né?
como você bem disse. E o segundo elemento é a construção da identidade mesmo do professor de Kundalini Yoga, que dizia muito assim de uma perfeição, de uma excelência, de uma realeza, de uma superioridade, em detrimento à identidade cultural, né? A singularidade, a subjetividade de cada um, sua própria forma de ser professor, né, na vida, por assim dizer. Então, eu vejo assim que esse modelo ideal do yoga superior, ele foi vivenciado como um ordenador mesmo da realidade, sabe? No meu caso, assim, na minha forma e acredito que de outras pessoas, né? E essa estrutura hierárquica de poder era que em torno do professor espiritual foi uma estrutura muito, ao meu ver, dogmática, né? E isso refletiu tanto na forma como a gente ensinava, ou seja, na sala de aula, né? E a forma como os professores entendiam e replicavam e ensinavam Kundalini Yoga, quanto nos próprios cursos de formação, né? Eu falo curso de formação, assim, nas nossas relações ali dentro da academia, né? Relações essas hierárquicas fortemente, né? E em torno da figura desse professor espiritual e em torno da detenção mesmo de um poder, né? Então, com a queda do Yogi Bhajan, tudo isso deu ruim, né? Deu muito ruim, porque nós vimos em sala de aula, né, professores, aqueles que permaneceram, né, buscando sua própria identidade e um sentido com a prática do Kundalini Yoga, né, um sentido próprio, né, naquilo que faz sentido para ele. Isso se refletia das mais diversas formas, né, como a retirada do turbante, da roupa, buscando um sentido próprio para cada um, essa busca individual também por coletivos mais diversos e um sentido de espiritualidade diverso, né? Não dogmático e religioso. E, e nos cursos de formação e na academia de professores, a nossa busca assim, por relações mesmo menos hierárquicas, né? Modelos e inspirações de estruturas mais participativas, circulares, abertas e aprendizados, né, e construções assim no coletivo entre pares, ao invés de estruturas hierarquizadas, né? E é claro uma proposta de revisão de como ensinar o Kundalini Yoga, né? Então eu vejo que é daqui que desse lugar que começou essa transição para um novo formato de formação, fruto não de uma relaboração individual, né, de alguém, mas de um contexto e uma inquietação de um movimento coletivo, né, mundial, né, e claro, a necessidade de transformação próprias dos tempos, né, cara? Então, eu vejo na minha experiência esses dois lugares, sabe? É, várias coisas que você falou são muito interessantes. Eu sobre essa questão mesmo do estilo de vida, né? Eu fiquei pensando e o que justamente eu acho que o que mais, vamos dizer assim, nos afetava era que a gente tinha a questão mesmo da prática, né, a proposição dos crias, das meditações e também dos princípios religiosos, né, e filosóficos. É muito consistente, eu quero dizer assim. E eu acho que realmente a gente estava sustentando relações que eram relações que vinham do aspecto religioso, né, do Sikh Dharma. Eu me lembro de uma reunião, numa reunião, uma das reuniões que eu participava semanalmente, né, da SSSC, com o Amrit Singh, que era o diretor, né, do KRI, dizendo, a gente, vocês não, a gente
fala de necessidade de mudança, vocês falam que não. Ele falou uma coisa assim, vocês não veem necessidade de mudança, né? Mas a gente falava, nosso discurso era que quem era um convertido no sikhismo, um Khalsa, né? Quem se tornasse um Khalsa era considerado uma pessoa com mais prestígio ou mais respeito na nossa comunidade, né? Então tinha alguns pressupostos religiosos que guiavam, né? E na nossa comunidade isso também, né? A gente acabou bebendo dessa água também. E, e na minha experiência, né? Eu, para ser bem sincero, eu nunca tive uma relação muito direta com a figura, com a personalidade do Yogi Bhajan, né? Eu sempre me identifiquei muito mais com o Guru Nanak, né? Como um mestre, vamos dizer assim, espiritual. Sinceramente, eu não me considerava um discípulo do Yogi Bhajan, mas eu fiquei profundamente triste, né, com aquela situação toda, assim, eu realmente a gente estava em pandemia, né, e várias coisas, a gente teve que processar tudo sozinho, né, de certa maneira. Isso dificultou a gente, talvez a velocidade ficou mais lenta para a gente processar aquilo tudo. Eu não sei dizer se isso foi bom ou se foi ruim, né, mas foi o que foi, né, a gente ficou mais sozinho, então a gente processou isso de forma mais lenta, talvez a gente ficou ruminando aquilo, e aquilo talvez tenha dado uma duração maior e uma oportunidade de a gente conseguir digerir melhor, né? Tudo que estava acontecendo. Vai saber, mas, enfim, eu também entrei nesse lugar de questionamento também é, desses princípios dogmáticos e cheguei a ficar longos períodos sem meditar e percebi que não era a prática, sabe? Não era prática. Tinha uma coisa ali que realmente era muito do meu corpo comigo mesmo e que não tinha a ver com uma ideologia ou um dogma, sabe? Então, rapidamente eu voltei a praticar e aquilo continua fazendo muito sentido. E confesso que em muitos momentos eu fiquei questionando até a própria estrutura, né, vamos dizer assim, das aulas, principalmente dos crias, né, como se aquela sequência ali ela tivesse uma verdade acabada e, de certa forma, ela funciona assim, e a gente sabe que nem todos os crias servem para todo mundo, né? Então, tem alguns crias que são excelentes para algumas pessoas, tem outros para que não. Então, e eu vejo um cria de Kundalini Yoga hoje, não como uma verdade a ser acessada, mas como uma experiência ali que foi solidificada e foi fundamentada ao longo de muito tempo, né? Que tem uma segurança, que tem uma legitimidade, mas que não é universal né, e única, vamos dizer assim, ela não tem o mesmo efeito para todas as pessoas, né? Inclusive, eu vivi isso dentro da 3HO, por exemplo, a gente começou a evitar dizer para que serve determinada meditação, para que serve determinado cria, porque a gente sugeria aos professores, fala às vezes o seguinte, experimenta e me fala para que você acha que serve isso aqui, ao invés de saber antes, né? Hum? Experimenta essa meditação e fala como que isso reverbera em você, ao invés de ficar pensando que essa meditação, ela expande isso ou aquilo, enfim. Então, isso fez parte do meu processo, meu processamento disso tudo, assim, de colocar isso em xeque. E, 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 e realmente, eu fico pensando que a gente está agora com a oportunidade é, de olhar para algumas experiências que a gente teve ao longo desses 4 anos e retomá-las. Por exemplo, uma coisa que inclusive, a gente fez na nossa comunidade são os processos circulares, né? O KRI, a 3HO, né, junto com o SSSC, contrataram uma empresa para fazer uma espécie de criação de grupos para que as pessoas pudessem processar tudo aquilo, né? Então tinha grupos, diversos grupos que se reuniam quinzenalmente para conversar, e o processo circular, ele é um pouco um modelo, sabe, para a gente, assim, até falando um pouco mais, assim, da questão filosófica, né, e metodológica que eu acho que eu acho que é uma mudança importante que a gente está fazendo, que é no processo circular, não existe uma voz mais ou menos, né, preponderante ou dominante, né? Todos estão no mesmo nível e quando alguém fala, ninguém interrompe. Todo mundo escuta até o final, né? Essa técnica é uma técnica utilizada em resolução de conflitos, né? Pela própria, né? Em contextos jurídicos, inclusive. E serviu como, acho, mesmo como um caminho interessante da gente experimentar. Então a gente poderia estar, né, um grupo aqui de, enfim, N pessoas,
e a gente, mesmo que todos discordem, todos levam em consideração o que cada um tem a dizer, e não necessariamente a gente tem que ter uma resposta única, mas a gente chega num acordo. A gente chega num acordo que não é unificar ou, como que fala? Igualar os pontos de vista, mas chegar a um resultado, né? E chegar a um resultado ou chegar num acordo não quer dizer a gente tem que concordar, né? Concordar em termos de perspectivas filosóficas, né? Ou ideologias políticas e etc. Então isso me ajudou demais na minha experiência também, sabe? Ao longo desse tempo. E é isso, e a gente foi desmontando, né, de Vampeta, aos poucos, algumas práticas que a gente consideravam que eram essenciais. Por exemplo, usar o turbante ou usar a bana, né? A gente não se imaginava, né, em sala de aula, era um sacrilégio, né? A gente ir para a sala de aula sem turbante e sem bana era algo inimaginável, era proibido, né? Inclusive, te retirar o turbante na frente dos alunos, né? E É, era algo. Mas eu acho bem interessante isso que você traz, essa relação que você traz do sentido ainda da prática do Kundalini Yoga e o corpo, porque eu tive um contato com uma pessoa agora que, por sinal, vai fazer a formação, e ela tem uma outra linha de busca espiritual. E que ela trouxe justamente esse lugar, assim, de que ela está procurando uma formação, porque a busca que ela já tem espiritual já a preenche num sentido, mas ela precisa dessa experiência no próprio corpo e ela vê isso através do Kundalini Yoga. Eu achei isso muito significativo assim, né, quando a gente olha para essa prática, né? Eu achei bem forte isso, né? E reforça esse lugar da não vou usar tecnologia, né? Porque assim é algo ainda mas da prática mesmo, física, né? E aquilo que promove, mesmo na desconstrução, como você colocou, da ideia do crias ou das meditações terem o mesmo efeito para todos, ou poder ser abordada de uma mesma forma para todos, né? Hoje quando eu acesso os crias, eu vejo uma dinâmica física que acontece dentro deles e um direcionamento que vai sendo feito através da própria experiência física da energia vital em diferentes partes. Então há uma construção mesmo das partes com o todo, né? Que é bem interessante, que é muito bonita, assim, que forte que acontece dentro do Kundalini Yoga, que é própria do método. E eu, ao meu ver, na minha experiência e na forma como eu também, como você, nunca idolatrei, nunca tive uma relação direta com o Yogi Bhajan. A minha relação foi muito maior com o som e com as práticas do Kundalini Yoga, é, eu vejo que esse lugar faz muito mais sentido para mim, sabe? De estar ali na conexão com o meu corpo e sentir isso. E depois, o que eu hoje reflito que é o mais importante, né? Além desse efeito que é proporcionado em mim e que é proporcionado em cada um na sua singularidade e subjetividade, é o que vamos fazer com isso, né? O que podemos fazer com isso, né? Então, eu acho que são todos olhares, né, ressignificações sobre a forma como lidamos hoje e a liberdade que temos de olhar para tudo isso, né, Simranjit? Que eu acho que é o mais importante. não, exatamente. E a gente poderia, então, talvez entrar nessa pergunta, assim, né? Então, qual que seria o sentido, né, de uma formação, né, em Kundalini Yoga depois de tudo que aconteceu, né? Assim, eu diria que é o seguinte, eu acho que, de maneira sintética, né, se eu pudesse, talvez, resumir, assim, algumas frases, seria, eu vejo que o sentido de uma formação em Kundalini Yoga, depois de tudo que aconteceu, é dar oportunidade para que as pessoas acessem as suas próprias forças, coisa que o Kundalini Yoga sempre fez, né? Mas não para se adequar a um certo modelo ou enxergar uma certa verdade, mas era para elas construir um caminho ali dentro do seu território, né? Dentro do seu território existencial, né? Não exatamente geográfico, mas seu território existencial.
o que que ela pode, então, trazer desses ensinamentos como realmente ferramentas para ela construir um caminho que seja próprio, né? Um caminho que seja livre de associações dogmáticas, onde ela possa, inclusive, levar esses ensinamentos para contextos talvez que nunca eles estariam, né? É, então, tentando sintetizar um pouco mais, eu diria que uma formação como essa, depois de tudo que aconteceu, é para a gente poder, então, afirmar não a nossa igualdade diante de uma pureza específica, né? Mas para a gente afirmar a nossa diferença dentro de nossas singularidades e, ao mesmo tempo, o que não deixa de ser um paradoxo, né? No que nos une, né? No que nos coloca também como pertencentes a uma mesma, né? Ao mesmo grupo, né? A uma mesma identidade coletiva, né? Que seria, sei lá, nós como humanos ou nós como pessoas, enfim. Acho que dá para melhorar um pouco. O que que você acha? Não, faz muito sentido, assim, isso que você disse, assim, uma professora falou, me mandou uma mensagem, assim, vendo os nossos posts e as divulgações da turma de formação, ela mandou uma mensagem falando, nossa, que bom que vocês estão fazendo isso pelo Kundalini Yoga, né? Ele merece, ela mandou uma mensagem, assim, achei interessante ela trazer isso, e eu acho que o sentido mesmo do curso de formação é tanto fazer a transformação que o Kundalini Yoga merece, né, como essa professora disse, como também torná-lo acessível mesmo e democratizado para o maior número de pessoas possível, né? E como você trouxe, isso é, ressoa assim, em mim fortemente, né? E que implica entender mesmo o Kundalini Yoga não como um caminho que irá resolver todos os meus problemas, né? Mas talvez como um parceiro no meu próprio caminhar, na minha própria vida, né? Que pode me apoiar com um ferramental, ao meu ver, incrível. E ao invés de buscar, né, encontrar a sua verdadeira identidade, reconhecer que ela já está, né, dentro de você, assim, viver o que nós chamamos de Satnam, né? Ligado ao quê? Ligado à realidade de cada um, né? A subjetividade, a singularidade do ser, né? E, e aí pressupõe assim, né, que a vida, a realidade e a nossa identidade, né, elas estão sempre em construção, né? Então, o ser é uma constante construção no aqui e agora, né? Eu acho que o ferramental que o Kundalini Yoga é, nos dá, né? O ferramental do Kundalini Yoga, né, nos apoia a ampliar esse nosso olhar sobre nós mesmos tanto na superfície quanto na profundidade, possibilitando a aplicação desse ferramental, né, onde eu estou, da forma como eu quiser fazer, né, nos diversos contextos. Eu acho que essa liberdade, ela é muito importante hoje, né, nos tempos, assim, para os tempos, né. E o sentido dessa formação também, ao meu ver, você ter o yoga e o seu grande potencial para fazer a transformação que você quiser na sua vida, assim. Uma vida na qual você é responsável, você tomou as rédeas, né? Não que construíram por você. Então, realmente, eu acho que é bem importante, assim, dar essa oportunidade das pessoas acessarem esse ferramental e aplicarem ele na sua vida, como você disse, né? Na sua própria é, existência, né? Você trouxe uma expressão que eu achei bem interessante, que você ser o próprio professor, né? Lidando com a sua história, seus limites, seus padrões, incoerências, desconstruções, e saber que para além de tudo isso há muitas rotas, né? Infinitas possibilidades dentro de você na relação com o outro e seu contexto de vida, né? E eu acho isso bem importante, assim, além da formação também ser uma possibilidade de lembrarmos uma das coisas que a gente mais fez, né, Mirandita?
em comunidade, que foi o Seva, né? Que hoje eu vejo muitos professores assim muito mais ligados a um campo de ganho, né? Em um campo profissional do que a experiência do servir em diferentes contextos, né? Como a gente aprendeu nesse lugar, né? E qual é importante tornarmos isso cada vez mais real e acessível para o maior número de pessoas, né? E esse é um objetivo dessa nossa escola, né? Disseminar formações que possam ter e acessar diferentes grupos, sejam pequenos ou grandes, né? Sejam diferentes classes sociais e formas, né? Então, é, nós estamos ousando, né, nesse lugar do desconhecido, mas que para nós, assim, para essa formação, para nossa bagagem de vida, eu vejo que é um grande sentido, assim, traz um combustível grande para a gente, né, de esperança, assim, de compartilhar isso para as pessoas e deixar isso o mais acessível possível. Você falou uma coisa que me lembrou uma fala de uma professora argentina, uma professora, inclusive, formadora de professores, que ela falava que o Kundalini Yoga sempre foi muito endógeno, ou seja, muito para dentro, assim, assim, né, que as pessoas vinham e elas tinham que beber daquela água ali, que aquela água ficava ali contida, né, assim, para dentro, e é aquilo lá que dava o grande sentido, né, e as comunidades, elas iam crescendo porque elas estavam, elas aceitavam se manter dentro daquelas águas ali que eram para dentro, né, e aí eu fico pensando mesmo nesse curso, né, e na sua fala também, da gente poder dar oportunidade da gente ver o que a gente aproveita, né, e o que a gente não aproveita, de acordo com o nosso desejo e com o nosso projeto, né, nosso projeto de vida ou nosso projeto de serviço, né, é, ou de doação para a vida, enfim. Então, eu vejo, tentando fazer um contraponto, né, um Kundalini Yoga endógeno. Será que existiria um Kundalini Yoga exógeno? Não sei se era. Quer dizer, que está para fora, mas é nesse sentido da gente, né, de estar para fora para poder multiplicar aquilo que precisa ser multiplicado de acordo com as suas, né, seus contextos culturais e sociais, né? É, né, e é evidente, né, que o Kundalini Yoga, ele, por si, ele não é o mesmo no Brasil e, sei lá, na Itália, né? É evidente que ele é diferente, mas a gente tem que seguir determinados passos e princípios, ou vamos dizer assim, protocolos que nos unificavam, né? E aí a gente talvez não tenha ainda a oportunidade de ver o que seria um Kundalini Yoga, né, do Brasil ou da América Latina, né? Ou pelos falantes de língua portuguesa, sei lá. É alguma coisa assim nesse sentido. Então, onde a gente possa então semear, né? Eu vejo muito essa imagem também desse ir para fora, da gente semear para ver o que isso pode florescer né, nos diversos contextos, né? Acho que o curso ele dá essa abertura, né, para a gente fazer isso, assim. Ainda mais sendo um curso online, né, que tem pessoas de contextos muito diferentes no mesmo espaço, né, inclusive de outros países, etc. Claro, e para além desses diversos contextos, né, que você traz, os diferentes corpos também, né? E a importância de dar oportunidade a isso, nós estamos com, já, né, enquanto professores, né, dessa equipe, né? Você com um projeto com o Kundalini Yoga na União de Cegos, né? Eu aqui em São Gonçalo, um projeto com quilombolas, né? Um grupo quilombola e outros professores da equipe com yoga na favela. Eu acho que isso hoje é algo muito, muito importante para os tempos, né? Assim, e, e a importância dessa multiplicação, como você disse, eu acho que esse já é um movimento para fora, né? Que já está acontecendo no mundo inteiro, né? E eu acredito que essa formação é uma oportunidade de inspirar as pessoas a ir nesses territórios, nessas minorias, né? E oferecer mesmo essas ferramentas, assim, da forma como elas sentirem, né? Da forma como for, possível dentro da realidade delas, né? E nesse sentido, talvez ela não precise nem ser professor, né? É só ela ter um espírito
de entregar aquilo. Mas a formação eu vejo que ela traz uma importância para a pessoa saber como entregar aquilo, né? Assim, eu te entrego dessa forma. Aqui eu tive essa experiência, agora está com você, né? Eu vejo muito nesse sentido. A multiplicação a partir daí, né? Enfim, eu acho que traz muita esperança, né, assim, Mirandita, assim, a gente estava conversando um pouquinho antes, né, de buscar uma esperança, eu acho que para mim, o sentido tá nesse lugar, né? Sim, me anima, assim, inclusive a maneira como a gente começou, né, esse processo, agora falando do nosso grupo de formadores, né, desse curso, a maneira como a gente está construindo, e nós estamos em pleno processo, né, de rever as nossas velhas maneiras e novas maneiras, né, para a gente conseguir operar junto ali. Não seguindo um líder, né, como era uma estrutura que já era dada, né, hierarquicamente, inclusive dentro da academia, você tinha um líder que criava o seu currículo, né? E que as outras pessoas e ele era uma espécie de mentor também dos outros professores ali na própria academia. E a gente quer, acho que, romper um pouco com isso, né? Ou romper, eu não sei, é evidente que também a gente não pode ficar, eu fico tentando, né, de uma Brita assim, ficar cuidadoso sobre também um certo discurso, que eu acho que é um discurso simplista, talvez, da horizontalidade, né? Porque a horizontalidade não existe, né, cara? Porque a gente não é igual, né? Se a gente fosse igual, a gente poderia pensar numa horizontalidade pura, né? Ou uma horizontalidade real. E a gente também não quer verticalidade porque a gente não acredita, né, nos processos de submissão e de abuso, né? A gente quer desconstruir isso. Então, eu fico pensando que a gente poderia, é, nem sei se a gente conversou sobre isso nesses termos, mas acho que sim, pensar num processo que seria um processo vertical, saca? Que a gente, ao mesmo tempo, a gente cria uma circulação de lideranças, né? E estou falando do nosso grupo, né? Para a gente poder, cada um de uma maneira, com o seu próprio olhar, ser autônomo naquilo que está fazendo e, ao mesmo tempo, valorizando o que nos une, né? Ou o que nos coloca nesse lugar que a gente chama de horizontal, né? Ou nesse lugar onde a gente é comum, nesse espaço comum, né? Então tem um É, espaço comum, um espaço da singularidade, que é o espaço da diferença, né? Então, é, criar essa inteligência, né? eu acho legal demais isso que você traz, e eu concordo plenamente, porque eu gosto mais de pensar na história como uma circularidade participativa do que horizontal, sabe? E o participativo pressupõe isso que você trouxe antes, né? Todos terem voz, sabendo que tem vozes que são mais influentes, a gente tem que ter consciência sobre isso. Então, como que a gente lida com ali o que é consenso, aquilo que é uma objeção, isso tudo é parte de uma construção, né? E eu gosto muito da ideia que eu comecei a estudar da sociocracia, que é a ideia de não negar que dentro de um círculo há o poder. E ver esse poder como um fluxo de uma água, que ele flui e ele tende a parar, a criar um lago em determinados lugares. E que o propósito não é negar o poder, mas que todos tenham esse poder. Ou seja, fazer com que todos possam exercer lugares diferentes, posições diferentes, ter ali a sua oportunidade de aprender também com esse lugar, né? Eu gosto muito com isso. O poder não é não é você deter, né, uma história e ficar ali, mas é você saber compartilhar isso. Então, isso é algo que hoje faz mais sentido para mim do que pensar numa horizontalidade ou algo nessa forma, né? Eu concordo mais com você, cara. Acho que não existe relações humanas sem poder, né? As relações humanas, elas pressupõem poder nesse sentido, né? Com relação a efeitos também de uma relação de poder, eu acho muito, eu gosto mais disso aí que você traz, porque aí nos coloca o desafio, né, de estar à espreita, né, ou estar atentos a não deixar esse poder consumir uma pessoa, ou ele dominar uma, né,
criar processo de submissão e processo de negação das diferenças, né? E aí Com a gente tem que certeza. buscar, então, como é que a gente afirma essas diferenças, né? Como é que a gente vai fazer, então, valorizar essas singularidades do grupo, né? E aí eu acho que a gente pode transpor esse caminho que a gente está tentando construir, né? A gente está construindo com a experiência, né? Com os nossos encontros entre os professores e formadores, para o curso, né? Para o Uhum. curso, né? Levar esses processos, né? Essas metodologias, se a gente poderia chamar assim, para o processo de aprendizagem, né? Onde está um processo de aprendizagem ao centro e não o professor que detém um certo conhecimento, né? Para que a gente possa, então, ali fazer funcionar, né? Modos de circulação desse poder, né? Ou desses papéis de liderança, né? Ou esses papéis de submissão também, né? E fazer circular isso e fazer movimentar isso entre os alunos para que eles possam, inclusive, se perceberem, né? Porque eu vejo esse curso de formação como uma oportunidade de você olhar para si e falar, pô, onde é que eu estou, né? O que que eu estou querendo, né? Eu acho que essa formação, para mim, na minha experiência, foi muito assim, né? De olhar para mim de uma outra forma e ver que tem muita coisa, né? Muitas águas para serem mexidas, né? E no coletivo, né? Isso é potencializado, né? Nos processos de grupo, né? Nas aprendizagens de grupo, nos encontros, né? Uma coisa que a gente valoriza demais são os processos de aprendizagem em grupos, né? Nos coletivos, né? Dentro da turma de formação. Isso é bem importante. E essa estrutura circular, né? Ela também é importante e o poder ser distribuído, porque a gente também leva em consideração que se um cai, ali todos são corresponsáveis por aquilo, né? E, e aí, no caso, nós estamos falando do poder, não é do poder em si, porque o poder em si ele é, né? Ele não é nem bom nem ruim, né? Todos têm habilidades, é, Força, né? é uma força. Então, nós estamos falando aqui de um poder que é da parceria, né? E o poder de estar com as pessoas, né? O poder de construir juntos, né? De chegar a lugares comuns, né? Então, é isso que a gente tem hoje zelado nessa formação, além desse lugar da experiência na vida prática, né, Semirandito? Então, o que nós estamos propondo praticamente, assim, pelo ponto de vista pedagógico, por exemplo, as pessoas terem a experiência compartilhada e trocada, como o Mirandito colocou, em grupos de temas revisitados, revisados, né? Do Kundalini Yoga na sua própria experiência e nós damos um tempo para a pessoa então decantar aquele conhecimento e aí nós temos também as mentorias coletivas, né, onde nós trocamos sobre qual o sentido daquele tema na sua realidade, meditamos juntos, usando determinadas ferramentas que possam apoiar a força interna de cada um no seu próprio contexto. Então, essas são formas metodológicas que a gente está usando para tornar o Kundalini Yoga acessível à realidade e à subjetividade de cada um, né? Exatamente. E, é, e a gente tem visto, né, Divan Brito, que o modelo online, né, ele é um modelo que tem funcionado, né? Tem funcionado, primeiro, de dar oportunidade de a gente poder estar, né, pessoas que estão em espaços diferentes poderem se encontrar e a gente poder mesmo criar, que eu acho que é uma coisa que está em voga agora, é criar esse espaço comum, né? O que é esse espaço comum, né? Num ambiente que é tão fragmentado e, vamos dizer assim, difuso, né? Que é um ambiente da internet. Porque isso é umas coisas que me tocam, assim. E é uma das coisas que a gente não espera. Porque, né, assim, colocando uma nota de rodapé aqui, no KRI tem um caminho, né? Talvez o caminho do indivíduo, depois o caminho do relacionamento, depois o caminho do todo, assim, mas eu acho que a gente não pode esperar essa nível um, nível 2, nível 3 nesse sentido. A gente precisa, eu vejo que nossa formação, ela já traz esse sentido, assim, de como é que a gente explora, então, o sentido do comum, ou do coletivo, né? Que é estar junto. Na minha própria experiência, né, claro, falando de mim, assim, a pandemia veio para colocar em xeque o que que é isso, né? O que que é estarmos juntos, né? O que que Hum? significa estarmos juntos e criarmos, então, esse sentido coletivo, né? Que é o E a sentido do... qualidade desse estar junto, né, Semirandito? Qual a É, qualidade que eu trago? Porque a pandemia, como nos afastou, né? Quando nós então retornamos
nos encontros, né? Nos relacionamentos, na construção do ser, né? Esse, que está em constante construção, nós olhamos para isso, né? Isso fica mais evidente, né? Qual a qualidade daquele encontro, né? Qual a qualidade daquela. O que que cada um traz, né? Da sua própria experiência. Então, isso é um reflexo mesmo, né? Aí a Sim, possibilidade de olhar para a aprendizagem transformada, né? Para os novos tempos, né? exatamente. Porque dentro disso também, como nós construímos afetos, né? Dentro de Sim, uma própria estrutura online. Isso é um outro desafio, né? Que por incrível que pareça, é esse tipo de metodologia onde as pessoas têm uma voz e constroem juntas, né? Não estão ali apenas passivamente na tela recebendo um conhecimento. Pelo contrário, construindo juntos, trocando, né? Meditando juntos. Como que isso vai gerando também afetos, né? E nós tivemos uma experiência, né, Simrandito, no último curso, inclusive de uma relação que brotou de um casal a partir da formação. Então isso foi bem, bem inusitado, assim, pra gente, muito especial também, né? legal demais. Você podia falar um pouquinho dessa experiência, então, talvez, né, dessa construção de afetos no último curso, né, que foi, né, que foi, você estava mais à frente, assim, o que que você percebe mais dessa coisa né, desse sentido do comum, dos coletivos, assim? Então, eu sinto que as pessoas, elas, sobretudo num formato de formação online, que é muito difícil para as pessoas acompanharem de uma forma passiva, né? Eu acho que isso é dado ali, você ficar, passar 6 horas ali sentado, mesmo que você vá para campos meditativos, mas que propor, que provocar, que trazer elementos que a pessoa possa olhar para ela e depois ir para os seus pares e entender o outro e ouvir já dentro de determinados combinados, isso favorece muito esses vínculos, sabe? Vínculos participativos, respeitosos. E, e esse foi o nosso princípio, né? A experiência veio a partir daí, né? E nas mentorias de uma relação mais próxima, mais humana com o professor, porque ele também tem a abertura e a possibilidade de trazer ele, a sua própria realidade, a sua própria experiência, as suas próprias relações, incoerências. Então, acho que isso tudo compõe e aproxima as pessoas de um lugar que é humano do professor, não é uma perfeição como dentro do Kundalini Yoga, né? As 16 facetas do professor que o colocam como um deus, né? Assim, e que as pessoas sempre buscavam, busca, nunca ia chegar, né? Porque nós estamos falando de uma relação que é humana, né? Ou dos juramentos do professor, né? Eu não sou um homem, não sou uma mulher, não sou uma pessoa, não sou eu mesmo, eu sou um professor, né? Os tempos de hoje é eu sou um homem, eu sou uma mulher, sou uma pessoa, né? Sou eu mesmo e sou um professor, né? Porque nós estamos. Então, eu acho que tudo isso compõe, sabe? Compõe esse lugar de construção de afeto, mesmo estando em um modo online, né? E eu acho que por isso que também faz sentido continuarmos nesse formato, mas também eu particularmente fico muito inspirado a experimentar esse modelo em pequenos coletivos presenciais, em diferentes contextos, como a gente conversou, né? Eu acho que aqui, como nós estamos falando de um caminho que é uma transição, nós temos muito ainda que construir, que reavaliar, que lembrar um ao outro, né? Dos lugares que estão dentro de nós e que a gente, né, cai, que a gente levanta, tudo isso é parte do, do professor da vida, né? Ou da experiência humana, né? Enquanto aprendizado de vida, ao meu ver, eu acho que seria isso, cara. Legal demais.